Olá, meus amados e queridos irmãos, meus ouvintes, que cada um de nós possa mais e mais sentir a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça maravilhosa dele em nossas vidas, as misericórdias de Deus se renovando a cada dia em nossas vidas. Vivemos um tempo de pandemia, um tempo bastante difícil, acredito que nunca vivido por nós, mas estamos vivendo e pela misericórdia de Deus, cada dia nós estamos vencendo. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por este dia, esta nova oportunidade que o Senhor está nos concedendo, de nos reunirmos mesmo virtualmente, mas estamos reunidos para meditar na Tua Palavra, para estudar a Tua Palavra, para reconhecer a Tua grandeza, o Teu poder em nossas vidas, e sentimos, Deus, que realmente nós somos dependentes do Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Fica conosco, Deus, nesse estudo, abençoando-nos, dirigindo-nos e dando-nos a capacidade para entendermos a Tua santa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Eu sou a Tereza Braz, eu estudo com os irmãos na classe Boas Novas da Igreja Batista em Braz Cubas. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses. No domingo passado, dia 9, nós estudamos então a introdução de Colossenses, quando Paulo então fala ali para os colossenses a sua oração para que eles fossem cheios da vontade de Deus, cheios de sabedoria, de entendimento espiritual, para que eles pudessem agradar a Deus com suas vidas em tudo, para que eles pudessem frutificar em toda boa obra, assim crescer no conhecimento de Deus. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo dos versículos 11 em diante. E também Paulo continua orando pelos crentes, pelo progresso espiritual dos crentes ali de Colossenses. Nós vimos que Paulo fala para os colossenses que para eles crescerem espiritualmente, eles precisavam depender do poder de Deus. Eles precisavam a cada dia ter um relacionamento profundo com Deus por meio da oração. Por isso ele sempre orava pelos colossenses e também pelo estudo da palavra. Eles precisavam conhecer que Deus os havia tirado do poder das trevas, do pecado, do mundo e transportado para o reino eterno do seu filho amado. Assim, nós vimos então até o domingo passado esta oração de Paulo, essas orientações de Paulo. Agora nós vamos ver Paulo apresentando Jesus como a imagem do Deus invisível. Primeiro, isso nos capacita a entender que por meio do Senhor Jesus Cristo e pela fé nós podemos ver a Deus, o Deus invisível, porque Deus, ele é espírito, e espírito nós não conseguimos ver com os nossos olhos mortais, com os nossos olhos naturais, mas Jesus Cristo tornou o Deus invisível e visível aos olhos dos homens. Jesus declara em João 14, 9, que quem viu a ele, viu ao Pai. E em João 12:45, também Jesus declara que quem vê a mim, vê ao Pai, vê aquele que me enviou. O autor aos Hebreus também, no capítulo 2, ele se expressa assim: Deus antigamente falou muitas vezes, e nos últimos dias Deus falou pelo Filho, o herdeiro de todas as coisas, sendo ele o resplendor da sua glória, a expressa imagem do seu ser, ou seja, a expressa imagem de Deus. Assim, Deus enviou seu Filho para ser a sua imagem, seu representante, para cuidar dos seus interesses, se revelar ao homem, revelar ao coração do homem o seu amor, o amor que Deus tem para cada um de nós. Assim sendo, cada pessoa que recebe Jesus como Senhor e Salvador, ela torna-se a imagem do Deus invisível por meio de Cristo,
ela retorna ao seu estado original para a qual Deus a criou. Nós lemos lá em Gênesis 1, 26 e 27, assim: façamos o homem à nossa imagem. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher Deus criou. Também em Colossenses 3:10, nós lemos que Deus, que aquele que aceita Jesus, aquele que a imagem de Cristo, a imagem de Deus é renovada nele por meio de Cristo, ele vai se despir do velho homem e vai se vestir do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento de Deus, segundo a imagem daquele que o criou. Então, Jesus é a imagem de Deus, é o seu representante, e cada cristão, cada pessoa que recebe Jesus como Senhor e Salvador, também é representante de Deus por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em segundo lugar, Paulo declara que Jesus é o primogênito de toda a criação. Nós sabemos que essa palavra primogênito às vezes traz algumas dificuldades. Vemos que alguns falsos mestres ensinam que Jesus é a primeira das criaturas de Deus, ou seja, Jesus é o primeiro ser, a primeira coisa que Deus criou. Outros dizem que ele é o maior de toda a criação de Deus, que ele foi criado pelas mãos de Deus. Mas vamos ler alguns textos bíblicos e vamos entender o que esta palavra primogênito quer significar aqui em Colossenses. Em Lucas 2:7 está escrito: e teve a seu filho primogênito. Aqui Lucas está se referindo a Maria, mãe de Jesus, que teve o seu primeiro filho, e de uma gestação assim milagrosa, de uma gestação totalmente diferente das demais pessoas, das demais gestações das mulheres. E Maria, sabemos também que Maria não teve apenas Jesus, Jesus teve outros irmãos, Maria teve outros filhos. A ideia aqui, então, da palavra primogênito é que Jesus foi o primeiro filho que Maria deu à luz. Aqui no sentido, a palavra primogênito é literal. Vemos também em Êxodo 4:22, quando Moisés escreveu dizendo assim: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho primogênito. Aqui o sentido é figurativo, não se trata do nascimento físico de Israel. Deus usa a palavra primogênito aqui para indicar o lugar de destaque da nação de Israel. Sabemos que Israel ocupa um lugar de destaque no propósito, nos planos divinos. Deus a separou, Deus a escolheu para que ela fosse a nação, para ser a mãe ou de onde viria o Redentor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós vemos que a palavra primogênito, ela também significa um lugar de primazia e de superioridade. Lemos no Salmos 89, versículo 27, assim: também lhe darei um lugar de primogênito. Faloei o mais excelso dos reis da terra. Nesse salmo, Deus fez um pacto com Davi e diz que faria de Davi o seu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra, segundo a carne. E sabemos que, na realidade, Davi foi um grande rei, foi um dos maiores reis. O último, praticamente, a nascer ali de José, mas ele teve primazia no reino de Deus. Ele ocupou um lugar de primazia. Por quê? Deus, sempre através dos profetas, diz que do trono dele haveria de nascer um que iria reinar, que iria reger as nações. E é essa ideia de primazia que nós lemos então aqui em Colossenses 1:15. Jesus é o primeiro, o primogênito de toda a criação. É o lugar que o Senhor Jesus ocupa como Filho único de Deus
gerado de uma maneira ímpar, de uma maneira especial. Todos nós, os cristãos, somos filhos de Deus, pois em João 1, 12 e 13 está escrito que os que receberam Jesus pela fé, que creem em seu nome, Deus dá-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus, porque eles não nasceram do sangue, não nasceram da carne, mas nasceram do Espírito, nasceram de Deus. Então, crendo em Jesus, o homem se torna filho de Deus. Porém, Jesus é o filho primogênito, é o filho único, especial, gerado de uma maneira especial. Jesus, ele é o filho de Deus por causa do seu relacionamento eterno com Deus, com o Pai. Ele é antes da criação. Ele é a expressa imagem, é o primogênito de toda a criação. É Jesus que ocupa a posição de supremacia sobre toda a criação. A ele foi concedido o nível de domínio, de eminência sobre toda a criação. É um título de prioridade que diz respeito à sua posição que ele ocupa junto ao Pai. Em Filipenses 2, 9, nós lemos que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todos os nomes e que todo joelho vai dobrar-se diante do seu nome. Em Hebreus 12, 2 também, nós lemos que Jesus, depois de ter sofrido, depois de ter suportado as afrontas, acusações, muitas dores, muitos sofrimentos, ele tornou-se o autor, o consumador da fé. E por isso, ele assentou-se à direita do trono de Deus. A nenhum outro ser Deus deu tal privilégio. Por isso, Jesus é o único, o primogênito, o primeiro de toda a criação, no sentido de superioridade. Essa é a orientação bíblica que nós estamos vendo, que acabamos de ver com relação à primogenitura de Jesus. Mas ainda vejamos nos versículos seguintes, por exemplo, no versículo 16, Paulo informa ali para os colossenses que nele foram criadas todas as coisas. A ideia aqui é que o poder de criar está dentro dele, o poder de criar está em Jesus. E mais à frente também, aqui em Colossenses, nós lemos que tudo foi criado por ele e todas as coisas foram feitas por ele, tanto as invisíveis como as visíveis. Tudo foi criado por ele e para ele. No versículo 17 também nós lemos: ele é antes de todas as coisas e nele subsistem todas as coisas. Então, Jesus já existia antes de todas as coisas e é nele que subsiste, ou seja, ele sustenta o universo, garantindo a sua rotação perpétua. Ele controla o sol, controla a lua, controla as estrelas, controla tudo, inclusive a natureza. Tudo está debaixo do seu controle, pois ele é o Filho de Deus. Como falamos, o tema da carta de Colossenses é a supremacia, a preeminência ou a superioridade de Cristo em tudo. E nos versos que nós vamos ver, nos versos seguintes, nós veremos que ele também é o cabeça do corpo da igreja. Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Ele é o princípio, ele novamente aparece nesses versículos, que ele é o primogênito dentre os mortos, o cabeça do corpo da igreja. Cabeça do corpo significa que ele tem a direção, ele tem o comando, ele tem o controle, ocupa o lugar de primazia também na igreja, que ele é o princípio da nova criação, pois foi ele o primogênito entre os mortos. Ou seja, o Senhor Jesus foi o primeiro a ressuscitar, a levantar dentre os mortos com um corpo glorificado, para nunca mais morrer. Sabemos que desde o Antigo Testamento, também no Novo Testamento,
Muitas pessoas nasceram, morreram e depois ressuscitaram, tornaram a morrer, mas não ressuscitaram. Se elas permanecerem com Jesus Cristo, firmes em Jesus Cristo, morreram firmes em Jesus Cristo, elas um dia ressuscitarão também com um corpo glorificado, com um corpo transformado. Mas Jesus, até aqui, é o único que levantou dentre os mortos com um corpo glorificado. Por isso que ele é o cabeça de uma nova criação, a criação espiritual, que é a sua igreja. Tanto na criação quanto na igreja, Jesus ocupa a primazia, o primeiro lugar. Quanto importante é conhecermos isso e pensarmos nisso. Ele é o primeiro. Então, será que temos colocado Jesus em primeiro lugar em nossa vida? Eu olho para mim. Será que eu tenho de fato colocado Jesus em primeiro lugar na minha vida? Qual a posição que Jesus ocupa na minha vida, na sua vida? Outro detalhe também importante que nós lemos aqui no versículo 19 é porque aprouve a Deus que nele habitasse, ou seja, que em Jesus habitasse toda a plenitude de Deus. Primeiro, vamos ver, aprouve a Deus. O que é esse aprouve a Deus? Aqui Paulo ensina aos Colossenses sobre a deidade de Jesus Cristo, a plena deidade, ou seja, aprove a Deus que a sua plenitude habitasse em Jesus, com todos os poderes, com toda a natureza de Deus, com tudo que Deus é, pois Deus habitando nele, ele é o próprio Deus. Isso podemos também confirmar em Colossenses 2, versículos 9 e 10, que Paulo escreve também ali aos Colossenses, dizendo que, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aprove a Deus, ou seja, foi do agrado de Deus, foi da vontade dele e faz parte também do seu projeto divino, que toda a natureza dele habitasse no seu Filho Jesus. Habitar é morar, é estar constante e permanentemente. Não é apenas uma visita, vem, fica um dia, um mês e vai embora. Mas é a morada permanente, é estar ali permanentemente. Em segundo lugar, nós vemos toda a plenitude, quer dizer, o Deus completo habitando em Jesus. Jesus foi homem e Deus ao mesmo tempo. Terceiro ponto que nós podemos ver que aprove para Deus é que Jesus, por Jesus, Deus se fez homem e pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, ele fez a reconciliação de todas as coisas, em especial a reconciliação do homem com Deus. Não tem outro meio do homem se reconciliar com Deus, do homem estar na presença de Deus, a não ser por meio de Jesus Cristo, que é o primogênito, que é superior a tudo e a todos. Somente por Jesus o homem pode chegar à presença de Deus. Não tem outros caminhos, apenas um caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Então, esta reconciliação que nós encontramos aí, ela podemos vê-la em duas categorias distintas, como nós estamos falando, a reconciliação do homem, mas também nós vemos que está escrito que em Jesus, Deus fez a reconciliação de todas as coisas que estão na terra e no céu. Sabemos que com a entrada do pecado, como nós já falamos, no mundo, todas as coisas foram afetadas. Os animais, a natureza, tudo. E em Romanos 8, 19 a 22, e também em outros textos, nós encontramos que todas as coisas serão restauradas. Desde o princípio, desde Gênesis, quando o homem e a mulher pecaram, principalmente o homem, Deus disse que iria restaurar o homem por meio da semente, ou seja, por meio de Jesus Cristo, seu Filho.
Em segundo lugar, a reconciliação do ser humano. Essa reconciliação, como nós falamos, Deus oferece a toda criatura. Porém, essa reconciliação com Deus, ela só se torna eficaz quando o homem entrega sua vida a Jesus Cristo. Aqueles que aproveitam desta bênção de Deus, desta oportunidade, que creem em Jesus Cristo, sim, esses então são reconciliados com Deus. Enquanto o homem não se humilhar, não aceitar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele não tem paz com Deus. Paulo falou aos Colossenses que antes deles se converterem, eles eram inimigos de Deus por causa das más obras que eles praticaram. Mas quando eles reconheceram que Jesus Cristo era o Senhor, o Salvador deles, eles foram reconciliados pela morte de Cristo ali na cruz do Calvário. Assim, eles, os colossenses, sendo reconciliados com Cristo, o próprio Cristo o receberia como santos, sem defeito, irrepreensíveis. Colossenses 1:22 nós lemos isto. Cabendo a eles, os colossenses, permanecerem na fé, fundados e firmados em Cristo, sem se mover da posição santa que eles receberam. Versículo 23. Quão maravilhoso é isso, nós pensarmos nessa graça maravilhosa de Jesus, esse amor maravilhoso de Deus, que projetou tudo, fez tudo, para que o homem que lá no passado pecou, pudesse se reconciliar com ele. Foi isso que Paulo escreveu então aos Colossenses, e também é válido para todos nós hoje. Em Cristo e com Cristo, por meio dele, nós encontramos Deus bem perto de nós, o Deus conosco, e podemos nos reconciliar com ele. Nós estamos nesse tempo de pandemia, como eu disse, nunca vivido. Estamos distantes uns dos outros, mas em Cristo, por meio de Cristo, como nós estamos fazendo, nós podemos ter paz com Deus, estarmos reconciliados com Deus e podemos também estar juntos aprendendo da sua santa palavra. Que Deus nos abençoe, que vocês tenham um bom domingo e no próximo domingo nós continuaremos o nosso estudo da carta de Paulo aos Colossenses.